Bom dia, pessoal. Estamos ao vivo e hoje vamos falar sobre contrato de prestação de serviços. Eu fiz uma enquete, foi a enquete mais votada sobre esse tema para eu mostrar como que é um contrato real meu que eu utilizo lá no escritório. Então eu gostaria de trazer essa informação aqui para vocês, porque todo contrato é muito importante no nosso trabalho, né? A gente tem que ter consciência que o nosso trabalho é algo para nos dar algum sustento. O nosso trabalho é algo para nos dar segurança, e você, muitas vezes, por não fazer um contrato, por não se ater a essa questão, você acaba criando uma situação de você ter uma bomba relógio prestes a explodir a qualquer momento. Então é muito importante você fazer sim um contrato, tá, de prestação de serviços, não só para você, mas todo mundo ganha. Você, seu cliente, né, todo mundo ganha realmente quando você faz um contrato muito bem feito, tá? Bom, eu como esposo de advogada, né, ela até vai me puxar a orelha aqui se eu não trazer para vocês que, gente, vale a pena contratar um advogado para fazer um bom contrato, porque se você não gasta, né, ali, mesmo que você faça um contrato formatado para sua necessidade, né, para suas atividades ali, o que você em específico faz, né? Se você não faz isso, muitas vezes você vai acabar tendo que contratar um advogado para resolver um problema por um contrato mal feito, tá? Eu até estava conversando com a Dani aqui hoje cedo, porque realmente o que acontece no escritório de ter situações de contratos mal feitos, né? Assim, no escritório dela de advocacia, independente dessa parte de regularização imobiliária, muita gente mesmo que acaba cometendo esse tiro no pé, tá? Então, gente, o que eu ia comentar aqui para vocês, antes de eu mostrar aqui o meu contrato em específico, né, é que, gente, de novo, é para trazer uma segurança para o seu negócio. Prometa aquilo que você consiga honrar, que você consiga cumprir, né? E descreva todos os serviços ali da forma mais clara possível, da forma mais objetiva, para você não ter qualquer problema, tá? Outro recadinho importante aqui para eu passar para vocês, tá? Esse modelo que eu vou mostrar aqui, gente, é o meu modelo voltado para o meu negócio, tá? Antes mesmo de entrar aqui, eu estava dando uma repassada e tal, porque vocês sabem que agora, recentemente, que eu nichei realmente o meu negócio para regularização imobiliária. Então, no caso, se você trabalha com projeto de construção, de reforma, qualquer outro tipo de coisa, você vai ter que adequar o projeto para seu escopo e para o desenho do seu processo no escritório. Só você conhece seus prazos, só você conhece o que você entrega, a qualidade do trabalho que você entrega, e tudo isso daí tem sim que estar presente no contrato para te trazer maior segurança. Legal? Feito isso, eu vou só pegar o celular aqui para filmar aqui a minha tela, e aí a gente já mostra o contrato que eu utilizo no meu escritório, tá, gente? Esse contrato é um contrato real. Esse contrato eu, inclusive, já utilizei ele, tá? Por isso que eu escondi alguns dados aqui, que era, né, informações. Vocês até vão ver ali que do contrato uma questão que a gente fala é da confidencialidade, né? Então a gente esconde porque já é o primeiro cuidado ali que você tem que ter no contrato, tá? E só voltando aqui para mim, tá? Vou dar um recadinho importante. Bom, eu sempre falo o seguinte: leia o contrato com o seu cliente. Leia o contrato com o seu cliente. Isso daí é muito importante. Se vocês verem, esse contrato aqui, ó, ele está com 6 páginas, tá? Eu tinha comentado que meu contrato estava com 8, mas era um contrato quando estava envolvendo mais coisa ali de construção, enfim. E aí eu dei uma repassada, como eu já falei aqui, ele está com 6 páginas. Leia 6 páginas com o cliente. De todos os clientes que eu já fiz, quantos eu já li? Todos. Quantos recusaram a ler, torceram o nariz? Nenhum, tá? A hora da contratação é a hora que está todo mundo feliz. Você vai receber um cheque, o cliente está contratando o serviço ali, que ele vai ter o projeto da casa dele, ele vai ter o imóvel regularizado, ele vai poder vender, vai poder fazer tudo. Então leia. É muito importante você ler, porque
o contrato ele é para se resguardar, para te resguardar e resguardar também o cliente de quaisquer problemas que possam vir a ocorrer, tá? Então vamos lá, então, para o contrato. Chega de enrolação, vamos lá, tá? Gente, eu trouxe aqui, ó, eu vou ler para vocês exatamente como eu faço quando eu leio com o cliente, tá? Então eu falo, olha, eu queria repassar aqui com vocês o meu contrato de prestação de serviços, para deixar bem claro que entrego, né? Tá? Enfim. E aí a gente começa aqui o contrato falando das partes envolvidas no contrato, tá? Então eu vou ler o contrato inteiro com vocês, tá, gente? Isso daí faz parte, muito importante, tá? Pelo presente instrumento particular, de um lado, Álvaro Igor, que sou eu, arquiteto portador da cédula de identidade RG, CPF, com inscrição no CAU, tá? Situado no endereço tal, que está o endereço do escritório, não precisava ter pagado. Doravante denominado como contratado. E de outro lado, tá? O fulano de tal, portador da cédula de identidade, que é o RG. Nesse caso aqui do meu cliente, ele era estrangeiro, então é o RNE, tá? E CPF, residente no endereço tal, né? Doravante denominado como contratante, resolvem de comum acordo firmar o presente contrato de prestação de serviços técnicos de arquitetura conforme atribuições previstas na lei tal. Essa lei aqui, gente, é a lei que regulamenta a profissão de arquitetura, tá? Se você é engenheiro, com toda certeza você tem essa lei, você tem que adequar o seu contrato para a sua necessidade, e como eu falo, cada contrato ele é único dependendo da sua atividade, da sua forma de trabalho. Por isso mesmo que eu não peguei isso daqui e eu já fiz um link para fazer um download, porque não seria correto, né? Não seria nem seguro para vocês pegarem esse meu contrato como uma verdade para vocês, ele deve ser um modelo, tá? Então, aqui primeiro item aqui, se você é engenheiro, para tomar cuidado, tá? Perante referido órgão de responsabilidade técnica profissional, que é o CAU, tá? CAU São Paulo. Aqui no meu caso, que eu sou inscrito em São Paulo. Aí depois eu vou falar aqui o que é o objeto do contrato, o que eu estou prometendo vender, né? O que eu estou prometendo entregar, na verdade. Tá? O objeto deste contrato referente à elaboração, tem um errinho aqui, de aprovação de projeto de regularização de imóvel residencial unifamiliar, situado no endereço tal. Eu ainda coloco, gente, o número da inscrição do imóvel, que são informações da prefeitura, tá? É importante você colocar o endereço onde vai ser feito o serviço, porque ele pode não ser o mesmo endereço que a residência da pessoa, tá? Então coloca aqui descrito direitinho, até para... nunca vi esse tipo de situação acontecer, mas imagina, você regulariza uma casa, aí depois o cara dá uma de um sem braço, fala que era uma casa em outro lugar. Então, deixa aqui bem claro, tá, gente? É meio que óbvio, mas às vezes a gente tem que combinar o óbvio, tá? Cláusula segunda, do escopo. E aí, que estava falando aqui, serviços preliminares. Então, análise da documentação do imóvel para verificação da situação documental perante loteamento, prefeitura, receita e ofício de registro de imóveis, que a gente tem que muitas vezes regularizar em todos esses órgãos aqui, em todos esses locais, né? O loteamento não chega a ser um órgão propriamente dito, mas ele também é uma associação ali que às vezes você tem que fazer essa aprovação, tá? E aí, na verdade, gente, esse trabalho preliminar, quando eu falo dele aqui no contrato, eu já fiz ele antes, que eu falo para a gente vender um diagnóstico para o cliente, onde 85% do nosso trabalho é no diagnóstico, porque ali a gente vai traçar toda a estratégia que a gente precisa para fazer o nosso negócio, e depois que foi aprovado, a gente parte para o operacional. Então, essa parte aqui, na verdade, ela já foi feita, mas é importante que a gente coloque que é feito esse levantamento, tá? Aí, o que a gente vai fazer depois? O levantamento lá físico, né, que é a medição e coleta das informações do imóvel a ser regularizado. Serão verificados, né? Área do terreno, é importante a gente medir, né, bate uma trena ali, veja se está coerente com aquela informação que você já levantou no seu diagnóstico inicial, tá? Então, é legal você ver, até porque se não desconfigurar muita coisa e tal, você vai ter essa informação. Então, para você trazer mais segurança para o seu negócio, tira algumas medidas básicas do terreno. Volto a falar porque isso daí já foi uma pergunta que trouxeram para mim. Eu
eu prego que não é obrigatória a presença de um topógrafo em todo o processo. Se você chega lá e verifica que está ok, ou você chega lá no imóvel e verifica que há muito pouca diferença, que isso não vai te impedir a fazer um trabalho, então bola para frente, segue, faz o trabalho para o seu cliente, resolve aquela dor do seu cliente, mas deixe muito claro se tiver qualquer divergência. Medição das construções. Aqui, gente, isso daqui é para o processo feito aqui em São Roque, onde eu preciso trazer todas essas informações. Claro que se você trabalha numa cidade que não precisa fazer um projeto completo, é um projeto simplificado, e você não precisa trazer informações dos cômodos, metragens, enfim, você nem precisa tirar todas essas medidas, tá? Isso daqui, de novo, esse contrato, ele está deixando muito claro, bem especificado toda a minha atividade profissional, mas para o meu caso em específico, você vai ter que adequar a sua realidade, tá? Bom, tem prefeituras que pedem para que você faça um projeto simplificado, mas depois você tem que fazer uma tabela de esquadrias, falando quantos metros quadrados tem cada cômodo. Você vai ter que acabar tirando todas essas medidas, mas depois você só não vai ter que fazer a representação delas no seu projeto, tá? Então, aqui no meu caso, eu faço medidas externas da construção, porque eu vou garantir a metragem final da minha obra. Às vezes não, sempre a gente vai encontrar diferença de espessura de paredes, por conta de um reboco, de um azulejo, algum outro revestimento, tá? Ou mesmo um bloco de 14, outro lugar tem bloco de 19, enfim. Tá? Então, eu faço uma medição externa. Medição dos recuos, que era o que eu tinha comentado, para ver se vai se adequar à legislação também, né? Medidas internas dos cômodos, medidas das esquadrias, pé direito, que é a altura dos cômodos, beirais e coberturas, pontos hidráulicos, que aqui a prefeitura pede para a gente colocar todas as peças que tem bacia, pia, todas as peças hidráulicas, né? Chuveiro e por aí vai. Áreas permeáveis, a gente tem que descrever também onde tem um gramado, tem um jardim, inclusive isso daí é um índice construtivo, a gente tem que medir essa informação. Área de calçadas, muros, caixas de entradas, água, luz, telefonia e gás, é importante a gente posicionar, e outros que se fazem necessários. De repente eu chego lá e tem alguma estrutura um pouco diferente, tá? Então eu já deixo aqui previsto também que, né, outros necessários. Como eu já fui lá no imóvel para fazer a minha prévia, né, o meu diagnóstico, quando eu tenho já algum outro necessário aqui, eu já até identifico para colocar no contrato. Mas, em via geral, eu deixo porque mal não faz, tá? Coleta das informações dos acabamentos, porque eu vou precisar fazer um memorial descritivo. Então, eu vou falar ali da estrutura, é uma estrutura pré-fabricada, né? Uma estrutura convencional, enfim. Alvenaria, né? O tipo de alvenaria, às vezes a gente pega muita casa antiga, a gente consegue identificar que a construção é feita com aquele tijolinho, né, maciço, a gente coloca algum outro tipo de vedação, steel frame, tá? Esquadrias internas, esquadrias externas, piso, revestimento de paredes, forros, coberturas, outros que se fazem necessários, né? Esses outros conforme se fazem necessários, que é exatamente o mesmo caso que eu falei das medidas, legal? Então, aí depois a gente vai ter que fazer, depois de fazer toda essa coleta, fazer a aprovação no loteamento. E aqui nesse caso específico desse loteamento, né, a gente, claro, vai fazer a elaboração junto ao loteamento conforme regimento interno. Processo é composto por, eu tenho que fazer um requerimento modelo do loteamento, tá? Que nesse caso aqui eu precisei fazer, o loteamento já me dava esse padrãozinho, tá? Termo de responsabilidade do modelo do loteamento. Então eles também pediam para que o proprietário fizesse esse termo de responsabilidade sobre as obras, sobre qualquer modificação, ser comunicado ao loteamento, enfim, mas nesse caso era uma regularização que a gente estava fazendo e o loteamento ele pede. Então é muito legal a gente fazer esse levantamento prévio para saber o trabalho que a gente vai ter no contrato. Então o meu contrato já está aqui tudo descrito, tudo perfeitamente enumerado ali, para eu ter até um checklist depois ali para eu saber de fato o que eu estou entregando para o cliente, né? O projeto arquitetônico de conservação, memorial descritivo, a minha responsabilidade técnica é uma cópia da matrícula atualizada, que no caso eles aceitam cópia simples, tá? E após eu dar entrada com essa documentação,
né, o loteamento ele vai me devolver 2 vias originais do projeto aprovado pelo loteamento e 2 vias do memorial descritivo também, e nesse caso específico não é todo loteamento que faz, eles ainda me entregam um termo de aprovação desse projeto no loteamento, tá? E por que eles falam em 2 vias? Porque depois eu vou precisar entregar uma via para a prefeitura, tá? Então eu entrego uma via para a prefeitura vai reter essa via e eu vou ficar com uma outra via, tá, gente? Para eu poder guardar, para o meu cliente poder guardar e ele ter, afinal é documento da casa dele, legal? Bom, feito isso, aprovação da prefeitura, tá? Não precisa obrigatoriamente sair do loteamento para eu dar entrada na prefeitura. Aqui em São Roque eu sei que eles vão me pedir aprovação pelo loteamento, mas eu quero ganhar tempo, então se eu já tenho o meu projeto, dou entrada na prefeitura, vai que a prefeitura me pede algum comunique, algum detalhe, alguma informação. Se eu já dou entrada junto, né, com o processo, às vezes a prefeitura me dá até um comunique antes mesmo da aprovação pelo loteamento, raramente isso acontece, mas eu até conseguiria já atualizar o meu projeto junto ao loteamento também, tá? E aí, no caso da prefeitura fazer análise, ele vai me emitir um comunique falando, olha, seu projeto está ok, mas eu preciso da aprovação do loteamento. E aí, eu espero sair essa parte do loteamento para eu poder completar o processo na prefeitura. Legal? Então, vamos lá. Aprovação na prefeitura. Também todos os padrões exigidos aqui na minha prefeitura, né, na prefeitura aqui da minha cidade de São Roque. Tem que adequar aí para a sua necessidade, na verdade, da prefeitura onde o imóvel do seu cliente está, tá? Então, aqui, ó, o processo aqui é composto por requerimento, projeto de conservação, memorial, tabela de classificação do padrão da construção. Aqui em São Roque eles pedem para a gente fazer uma tabela dos acabamentos para cobrança de PTU, para cobrança de ISSQN, né? Então, a gente que faz essa classificação, tá? É um documento que é específico aqui da cidade. Um laudo técnico de conservação, né? Porque eles pedem também um laudo para a gente atestar que a construção está em condição de habitabilidade, né? E que não tem problema nenhum a prefeitura falar, olha, vai, habite, né? Vai entregar uma habite-se, que é a mesma validade ao alvará de conservação ou regularização. Ele é a conclusão da obra. Como a prefeitura dá um documento falando assim, Igor, vai lá, habite, né? Habite essa casa aí, sendo que ela não tem condição de habitabilidade. Tá legal, gente? Não sei se o Zoom tá legal, qualquer coisa vocês me falam que... Mas já vamos mandar um app aqui, beleza. Bom, a minha RRT, no caso, eu tenho que fazer do levantamento técnico e projeto e também do laudo de conservação que eu estou fazendo aqui, né? Tá? Apresentação da matrícula atualizada. São Roque, recentemente, eles começaram a pedir essa matrícula atualizada do imóvel, tá? Apresentação da cópia de identidade do proprietário, até mesmo para eles conferirem a assinatura do cliente, tá? Também é uma característica aqui da minha cidade que eles pedem. Uma via do projeto aprovado pelo loteamento, uma via do memorial descritivo aprovado pelo loteamento e uma cópia do termo de aprovação, já que o loteamento vai me entregar, eu entrego uma cópia para a prefeitura ver que está ok, né? Que aqui tem todo o meu processo que eu estou me comprometendo, isso daqui é o meu escopo, tá, gente? Então, vamos lá. O acompanhamento do processo de aprovação ocorrerá semanalmente, presencialmente, via e-mail ou telefone. A qualquer tempo, o contratante poderá solicitar informações sobre o andamento do processo de aprovação ou ter acesso ao número de protocolo para possíveis verificações. No meu trabalho, gente, eu faço o seguinte, eu faço toda a parte, né, da correria aí com prefeitura, cartório para o cliente. A gente vende facilidade, vende experiência, eu quero vender facilidade para o meu cliente e então eu acabo assumindo toda essa parte. Até porque eu acredito que é muito interessante eu ter o contato com a prefeitura, porque se tiver qualquer correção para eu fazer, imagina só a prefeitura te passando um comunique-se para o cliente, porque o cliente fala assim, poxa, mas o Igor não prestou atenção nisso, então eu faço, tá? Tá na minha rotina, eu sempre vou na prefeitura, né? Coloquei aqui semanalmente, eu dou preferência toda quinta, essa semana mesmo eu fui na sexta-feira, mas eu tenho minha rotina, então por isso que eu coloco aqui semanalmente. E com isso também eu já educo o cliente, porque qualquer novidade ele sabe que vai estar, né, nessa, né, ele vai ter qualquer atualização depois da quinta-feira, tá?
E com isso também eu não deixo o processo parado, tá, gente, na prefeitura. É raros os casos aí que realmente eu preciso deixar mais tempo, mas como eu faço acompanhamento, eu já me programo para poder completar o processo toda quinta-feira lá na prefeitura, tá bom? Esse é o ideal, às vezes foge, mas é o ideal, tá? E é isso. E eu dou o número do protocolo porque se o cliente quiser ter qualquer acompanhamento mais de perto ou porque ele, enfim, qualquer questão, às vezes acontece do cliente pedir, passa para ele também porque, enfim, quem não deve não teme, né? Então passa que às vezes o cliente pede, você está atendendo o cliente, então você tem que passar, na verdade, tá? Após a aprovação, a prefeitura, né, da prefeitura, ele vai me entregar 3 vias originais do projeto devidamente carimbado, juntamente com 3 vias do memorial descritivo, tá? Normalmente as prefeituras devolvem essas 3 vias mesmo. Por quê? Eles falam que depois, para você dar sequência com a regularização, uma via vai para a Receita Federal, outra via vai para o registro de imóveis e o cliente ficaria com a terceira via. Na prática, ninguém fica com documento nenhum, pelo menos nos processos que eu faço aqui. Eles acabam, quando me pedem para fazer alguma, né, entrega de documento, eles acabam me devolvendo depois do processo. Já aconteceu da Receita reter algum documento, enfim, mas, né, eles já tinha me perguntado quando eu trabalhava na prefeitura o porquê dessas 3 vias e foi essa informação que eu tive, eu trago aqui para vocês então. A via do alvará de conservação, que é o meu objetivo final, né, pegar esse documento aqui que é a mesma validade que o ABITSE. Uma via do laudo de conservação, que é da entrada, uma via da numeração oficial do imóvel, né? Nesse caso aqui era um imóvel irregular, tá? E aí depois, então não tinha numeração oficial, então eu peguei para o cara ter essa informação. Uma via da RRT do levantamento e a outra RRT do laudo técnico também. Eu geralmente eu entro com mais vias e peço para a prefeitura carimbar tudo para mim, tá? Bom, depois sair isso daqui, eu vou dar entrada com um processo na Receita Federal. Eu estou continuando a descrever aqui todo o meu trabalho, tudo que eu estou comprometendo a fazer para o cliente. Na Receita Federal, basicamente o processo ele é composto pela CNO, que é o Cadastro Nacional de Obra, né, que é a antiga SEI, e também pela DISO, tá, gente? A DISO ela tá para ser substituída daqui a pouquinho, a partir do dia 1º, que vai ser o novo sistema do SERO, que é o Serviço de Aferição de Obra. Então essa DISO aqui vai sair, tá? Vai ser substituída pela SERO, tá? E eu vou ter que apresentar uma matrícula atualizada do registro de imóveis. Toda a informação que eu fizer, o pulo do gato, está no preenchimento da CNO e da DISO, e eu apresento essa documentação. Hoje o sistema ele é praticamente todo online, tá? Pode acontecer sim da Receita te notificar para fazer qualquer apresentação de documento físico, mas é raro, ainda mais agora em época de pandemia, então o processo se tornou todo digital. Pandemia veio aí para ajudar bem nessa questão, tá? E aí eu fiz uma observação aqui que eu já tinha levantado no meu diagnóstico, que o imóvel encontra-se em período decadencial. Então, para eu conseguir, né, comprovar esse período decadencial, já que a obra está sendo regularizada agora, eu entrego, no caso, como ele tem um carnê de IPTU, que eu já tinha visto onde por fiscalização, ou enfim, a prefeitura estava já cobrando, a gente vai apresentar esse carnê de IPTU para eu poder comprovar para a Receita, tá? E após a aprovação do projeto, será entregue uma CND, que é a Certidão Negativa de Débito das Contribuições Previdenciárias, tá? Peguei esse documento da CND, juntei lá com a pilha que a prefeitura me emitiu, e aí eu vou dar entrada com um processo de regularização junto ao registro de imóveis, tá? Então eu vou fazer, na verdade, um pedido de averbação da construção na matrícula, tá? Do ofício de registro de imóveis. E o processo ele é composto por requerimento, um alvará emitido pela prefeitura, o projeto, né, emitido pela prefeitura, também a gente apresenta, e a CND, que é o documento da Receita Federal, tá? Fazendo isso daí, a Receita ela já vai fazer a averbação, porque nesse caso, como eu falei lá em cima, eu não precisei fazer mais nenhuma outra retificação, nenhuma correção da qualificação do proprietário, nada, estava perfeitamente descrito, então é somente entrar com esse requerimento.
Procedimento bem simples, tá? Vocês viram que aqui praticamente eu já repassei para vocês um mapinha da regularidade imobiliária, tudo que você precisa para fazer a aprovação, né, que esse cliente me chamou para fazer 100% da regularização do imóvel. Então, já está tudo ali descrito e esse daí é praticamente um guia para você também fazer a regularização aí do imóvel do seu cliente, claro que respeitando as características aí da sua cidade, que é o gargalo, tá, gente? O gargalo todo aí que a gente tem que ter é que o processo ele acaba mudando de cidade para cidade. Na Receita Federal e Registro de Imóveis é basicamente a mesmíssima coisa, tá? Independente do município, tá? Os trabalhos, aí eu coloquei dos prazos, os trabalhos serão iniciados após a assinatura do contrato, situação em que também começarão a contar os prazos previstos, tá? Ou seja, eu pego, apresento, se o cliente, né, quando ele já vem para o contrato, no meu caso, como eu já fiz um diagnóstico, ele já me deu um ok, tá? Então é muito mais fácil nesse meu caso, quando eu chego na parte de elaborar o contrato, eu já tenho essa pré-aprovação do cliente. Mas por qualquer motivo, se ele precisa levar para mais alguém assinar e tal, eu só vou começar a fazer meu serviço depois de ter o documento nas minhas mãos, devidamente assinado. Por quê? É uma segurança. Vai que eu começo a fazer qualquer coisa, já contrato o desenhista, e aí esse cliente dá uma dor de barriga nele, ele muda de ideia e desiste. E aí, como que eu fico? Então, né, não esquento cabeça, eu faço depois desse documento nas minhas mãos, tá? Para desenvolvimento do projeto legal e protocolo de entrada na prefeitura, eu peço 14 dias corridos. Por que esses 14 dias, gente? Tá? Eu sei que um processo, uma planta de prefeitura, aqui na minha realidade, tá? Você tem que adequar para a sua realidade, eu fecho um processo de regularização para a prefeitura muito bem com 2 dias trabalhados, tá? Então, imagina só, eu fui na prefeitura na quinta-feira, está previsto só para eu ir na outra quinta-feira. Aí eu atendi esse meu cliente na sexta, às vezes eu vou ter que voltar para fazer uma medição do imóvel, segunda, terça, aí depois mais uns 2 dias para fazer essa documentação, né? Que vamos falar aí, eu pego ainda um pouquinho né? Vamos falar aí, pega terça, quarta, vai plotar, já é quinta-feira, já deu dia de ir na prefeitura, e aí depois eu vou ter que ir na prefeitura na próxima semana. Então, eu deixo esses 14 dias aí para eu ter um período aí de 2 semanas de folga para que eu consiga dar entrada, tá? Muitas vezes, mesmo quando eu atendo o cliente né, mais próximo, aí antes de ir na prefeitura, numa quarta, numa terça-feira, eu vou conseguir dar entrada na próxima semana. Mas se eu tiver qualquer problema, qualquer correção que eu precise passar para o desenhista, qualquer informação que me faltou, na minha realidade eu consigo fazer essa medição de uma forma tranquila e trabalhar com uma gordura, tá? Para eu não ficar apertado aí com prazo. Tá? E depois, tá? Para desenvolvimento do processo junto à Receita, 7 dias corridos após a aprovação e liberação do processo emitido pela prefeitura, tá? A prefeitura, quando ela me carimba o alvará, tem um responsável lá dentro que ela vai emitir o alvará, passa para o arquiteto ou para o engenheiro para fazer a assinatura e depois só que ele libera no balcão e aí eu vou retirar naquela quinta-feira que eu vou na prefeitura. Então, eu depois de uma semana eu já consegui dar entrada com esse processo, tá? Processo digital da Receita não tem muita demora, tá, gente? Você tem sim que tomar muito cuidado para você fazer o preenchimento. Se você preenche qualquer informação errada, às vezes para você pedir uma retificação é dor de cabeça, tá? É chatinho. Então, né, você tem que tomar cuidado só com o preenchimento, mas não em relação ao prazo. Uma semana dá para você fazer muito bem esse processo, tá? E aí é mais por uma questão de agenda mesmo, tá? Então eu deixo com uma gordura para não ter problema. Depois de regularizado na Receita Federal, a gente vai pedir mais 7 dias, né, para entrada junto ao registro de imóveis, mais 7 dias, após aprovação pela Prefeitura e pela Receita Federal. O que acontece? Só para deixar claro aqui para vocês uma informação, tá? Que pode estar um pouquinho divergente se você entende o assunto, tá? Para o desenvolvimento, tá, desse processo aqui junto à Receita Federal, eu não preciso obrigatoriamente ter o meu habite, ter o meu alvará de conservação. Eu posso sim fazer essa regularização antes mesmo ou em paralelo com a prefeitura e com isso eu ganharia tempo. Porém,
Eu sempre prefiro, tá, gente? Isso daí por uma metodologia minha, eu prefiro sair o documento da prefeitura, porque se aquele cadastro que eu peguei e eu fiz um projeto seguindo, a prefeitura me dá um comunique-se porque vai caracterizar uma coberturinha ali que o cara tem. Já vi a prefeitura querer contabilizar um canil, porque o canil ele tinha mais de 1,80 m, então entrava como área construída. E aí essa pequena divergência, imagina só, se eu dou entrada com o processo, regularizo lá na Receita Federal antes, quando sai a informação da prefeitura, eu tenho qualquer informação um pouco diferente. Vou ter que fazer toda a aprovação de novo na Receita Federal, é retrabalho. Então, no meu caso particular, eu sei que eu posso sim fazer a regularização antes na Receita, mas eu acho uma boa coisa esperar, tá, gente? É aquilo, às vezes você fazer as coisas com mais folga, você não está perdendo tempo. Às vezes você ganha tempo e trabalha com mais segurança, evita retrabalho, tá? Bom, e aí então, depois de aprovado, vou dar entrada no registro de imóveis e beleza. O que acontece? Aqui, gente, se vocês separarem, eu estou colocando prazo que compete a mim dar entrada, para eu dar entrada com os processos nos órgãos, tá? E aí eu coloco que cabe ao profissional contratado a realização dos processos de aprovação junto aos órgãos competentes. O profissional acompanhará o processo de aprovação, fazendo os ajustes necessários para tal. Os serviços de acompanhamento e aprovação, portanto, são tratados como pós-venda, uma vez que o profissional desempenhou o trabalho que lhe compete, tá? O que eu falo aqui, gente? Vou voltar aqui para mudar um pouquinho a tela. A gente já volta lá para o contrato. Por que eu falo isso? Eu posso dar prazo. Todo contrato é obrigatório você ter prazo. Todo contrato você tem sim que pôr prazo. Mas ponha prazo naquilo que depende de você, que você consegue se comprometer. Como que você vai falar? Olha, a prefeitura vai levar ali 3 semanas para fazer uma aprovação, 1 mês para fazer uma aprovação. E se tem qualquer mudança interna lá dentro do quadro da prefeitura, como que você fica? Você não pode vincular o seu trabalho, né, os seus prazos, se comprometer com o cliente a serviço de terceiros. Você pode se comprometer, por isso que eu falo de pós-venda. Eu faço um acompanhamento do processo na prefeitura semanalmente, para eu não deixar o processo parado. Tá? Eu sempre estou na prefeitura, mas eu não dou prazo. Se a prefeitura demora e tal, cabe a mim lá verificar, às vezes cobrar, pedir para a prefeitura dar uma atenção naquele caso e tal, mas não depende de mim, então eu não tenho muito o que fazer, tá, gente? Voltando aqui para o contrato, para a gente ver. Tá? É um pouquinho denso esse material, mas eu acho que é bem legal, que trago alguns pontos importantes aqui, tá? Se houver qualquer exigência que implique em reprojeto, independente de acréscimo ou redução de metragem, caberá ao profissional executá-la sem alteração dos valores contratuais, tá? E aí eu coloco um prazo aí de mais 14 dias para eu poder fazer qualquer correção. O que acontece? Por que eu coloco sem alteração nos valores contratuais? Porque, gente, eu já montei um diagnóstico lá atrás, tá? O meu trabalho não vai interferir se a casa tem mais ou menos, né, um quarto pequeno ou um quarto grande. Não é isso que vai me dar mais ou menos trabalho, aumentar ou diminuir minha responsabilidade técnica, tá? Mas, então, isso daí, para ser bem direto, eu não vou, ser bem honesto, eu não vou ter interferência nas minhas custas sobre o meu trabalho. Porém, no meu caso, como eu acabo cobrando para regularização sim por metro quadrado, já falei disso em outro vídeo, se você não cobra por metro quadrado, você pode estar deixando dinheiro na mesa, porque a regularização é um trabalho muito rápido, prático. Se você cobrar por demanda, seus custos, você vai ver que regularização você consegue cobrar mais fazendo a cobrança por metro, tá? Então, eu não faço alteração. Pô, mas então se reduzir a metragem, o cliente não vai achar ruim? Nenhum cliente achou ruim, porque eu justifico qual foi a alegação da prefeitura e isso daí está em contrato, então para mim pouco importa. A partir do momento que eu me comprometi a assumir o compromisso com o cliente e honrá-lo, né, honrar esse compromisso, eu não preciso obrigatoriamente alterar esses valores contratuais, tá? Bom, e aí depois a entrega, né, eu fiz todo esse processo, acompanhei o processo de aprovação, peguei os documentos que cada órgão vai me entregar no final. O que eu vou entregar para o cliente, né? Então eu falo que no término do processo de regularização será entregue pelo contratado ao contratante uma pasta contendo. Aí aqui eu faço toda a relação, né?
uma via do projeto aprovado pelo loteamento, lembrando que o loteamento me devolveu 2, uma eu entreguei na prefeitura, eu fiquei com a segunda para entregar para o cliente. Uma via do memorial descritivo, que é a mesma coisa, tá? 3 vias do projeto aprovado pela prefeitura, 3 vias do memorial descritivo, que a gente já tinha falado, uma via do alvará de conservação, carta de enumeração, toda aquela relação de documentos, na verdade, que a gente vai estar fazendo, inclusive aqui uma matrícula atualizada das construções devidamente averbadas, tá? Isso daqui é o documento com a situação do imóvel 100% regularizado. Esse daqui é o objetivo final de toda a regularização imobiliária, tá, gente? Tá? Às vezes o cliente chama só para regularizar ali na prefeitura, só que você deixa claro para ele que ele tem que querer esse documento aqui, tá? E aí depois eu vou fazer também todo o comprovante dos pagamentos das taxas, eu vou fazer a prestação de contas, né, das taxas que eu fiz o pagamento lá na prefeitura. Então eu faço sim no meu diagnóstico uma estimativa de custas. Às vezes eu passo algumas taxas quando elas são um pouco mais caras para o cliente pagar, outras taxas que dependem para eu dar entrada, eu já peço para o cliente algum valor e aí depois eu faço a prestação de contas com acerto de crédito, débito, enfim, que tiver ali no momento da entrega do processo, tá? Ultimamente eu confesso que eu estou passando mais para os clientes pagarem, tá? Então, né, não tem muito galho, mas eu pego, organizo todas as despesas direitinho, até para eu poder comprovar que foram de acordo com aquele levantamento que eu fiz, tá? E poder justificar se tiver qualquer divergência. E demais documentos elaborados ou devolvidos ao cliente. O cliente, ele às vezes te deixa uma pasta com um monte de documento, tá? Então, essa pasta eu coloco aqui que eu vou devolver todo o documento que eu peguei do cliente, tá? Dos honorários, continuando aqui. Para a realização de serviços do contrato, o contratante pagará ao contratado, a título de honorários, o valor de tantos mil reais, aqui, tantos reais, para, né, pagamento em 3 parcelas conforme abaixo. É que eu coloco, né? Tanto, né, o valor da parcela serem pagos a todo dia 10, aí vai da sua negociação com o cliente. Tá? Nesse caso aqui entrou dia 10. Normalmente eu vinculo o primeiro pagamento ao contrato, início dos serviços, tá? Porque daí eu já vou ter desenhista, já vou ter algumas despesas, eu já consigo cobrir essas despesas, tá? Mas você vai colocar os dados. E aí eu coloco aqui, no meu caso, que eu aceito pagamento cartão de crédito ou débito, por boleto, transferência bancária. No meu caso aqui do Banco Inter, não é propaganda não, eu consigo fazer boleto pelo banco, mas eu tenho um limite de quantidade de boletos emitidos por mês. Então eu coloco aqui que ele pode sim me pagar por boleto, mas caso o contratante opte por pagamento por boleto, poderá solicitar na assinatura do contrato para que o contratado gere os boletos e encaminhe via e-mail ou WhatsApp para o pagamento, tá? Outra coisa que eu faço, no contrato meu ele está dessa forma. Normalmente, quando eu já apresento meu diagnóstico, eu peço para o cliente, eu já negocio, já deixo combinado aqui a forma de pagamento. Se à vista, se é parcelado, se ele prefere no cartão. Eu já pergunto porque eu já faço direcionado, mas está aqui no contrato porque se aquele cartão do cliente não passa no dia, se tem qualquer questão, eu não vou inviabilizar deixando meu contrato com um meio único. Eu coloco aqui algumas alternativas e aí fica tudo certo. Se o cliente me pagar por cartão, já está quitado ali no momento da assinatura do contrato, tá? E é isso, tá? É só uma dica aqui que eu acho que também facilita bastante isso daqui, tá? Direitos autorais. A gente está falando de uma regularização, gente. Então, eu coloquei, este contrato segue estabelecido pela resolução tal, tá? Que ele fala aqui sobre os direitos autorais de projetos de arquitetura, tá? O contratado declara que não tem qualquer participação sobre os direitos autorais do projeto de edificação a ser conservada, né? O documento de responsabilidade, que é a RRT, refere-se a levantamento e projeto de conservação de edificação já construída, sem qualquer participação deste contratado. Portanto, fica reservado o direito de autoria do projeto a seu real autor. Isso daqui porque você vai dar entrada com um projeto na prefeitura aprovando aquele imóvel, tá? E aí, vamos falar que nunca vi isso acontecer também, mas a gente se resguarda para justamente se acontecer a gente não ter dor de cabeça, tá? Do cara se doer porque você entrou com um projeto na prefeitura, o projeto era dele e tal, fala, olha, o autor do projeto, a autoria do projeto é seu, só estou fazendo a regularização, não estou requerendo, eu deixo isso daí muito claro, tá? Quando eu trabalhava com um projeto de construção, inclusive aqui nesse item,
eu falava que eu era autor do projeto, que eu tinha responsabilidade, qualquer alteração ou modificação do projeto, né, deveria ser comunicado e autorizado por escrito por mim, tá? E que eu também, por ter autoria sobre o projeto, eu poderia utilizar esse material para qualquer divulgação, enfim, tá? Desde que resguardado o sigilo ali do proprietário, né, de características específicas do imóvel, tá? Então, só puxando um gancho aqui dos direitos autorais, que é legal você colocar no seu contrato também, tá? E aí todo contrato, claro, ninguém contrata pensando em destratar, né? Mas é importante que a gente coloque, por questão da segurança, tanto para você quanto para o cliente, da rescisão. E aí eu falo, o presente contrato poderá ser reincidido pelo contratante nos seguintes casos: inadimplemento de qualquer cláusula ou condição do contrato, tá? Ou seja, se eu estiver dando bobeira no contrato, né, com o meu projeto, com os meus prazos, eu estou dando canseira no cliente. O cliente, ele poderia, né, fazer essa rescisão comigo, tá? O contrato tem que trazer segurança para as duas partes, e amigavelmente por distrato. Ele pode ser rescindido pelo contratado, que sou eu, nos seguintes casos: inadimplemento de qualquer cláusula ou condição do contrato, atraso nos pagamentos das faturas, lembrando que esse contrato foi um pagamento parcelado, tá? Superior a 30 dias consecutivos, tá? E cessão do contrato a terceiro, sem o prévio consentimento do contratado. Ou seja, eu peço para cliente meu não ficar utilizando o modelo meu de contrato e distribuindo por aí. Por quê? Porque cada imóvel tem uma necessidade específica. Como que eu passo um valor para um cliente e aí depois no outro tem qualquer outra característica, o cara se baseia ali mais ou menos pela metragem, enfim. Então, realmente, eu coloco isso daí para não ter qualquer tipo de problema, tá, gente? E aí eu coloco, aqui tem as notas, né? No caso de inadimplemento total ou parcial, cumprimento irregular de qualquer das obrigações acordadas no instrumento, tá, no contrato, a parte inadimplente será concedido um prazo de 30 dias corridos para sanar respectivo descumprimento ou irregularidade. Então, a gente consegue fazer a correção. Poxa, tem qualquer problema, notifica a pessoa, tem 30 dias para corrigir. Fim do prazo de 30 dias corridos e não sanado o descumprimento da irregularidade, dar-se a extinção e rescisão do presente contrato, tá? Ou seja, eu não preciso ficar vinculado com aquela pessoa, né, para a vida inteira e tal. Se eu já notifiquei, já dei o prazo, comuniquei a pessoa através de uma notificação, de uma mensagem ali que seja, né, a pessoa não regulariza, eu não vou também ter as minhas obrigações. Lembrando que o contrato tem direitos e deveres ali para as duas partes, tá? E o contrato poderá ser reincidido no caso de violação de quaisquer cláusulas deste pela parte prejudicada, mediante denúncia imediata, sem prejuízo eventual à indenização cabível, tá? Que é aquilo, eu fiz qualquer bobeira, né, lá no contrato, o cliente deixou de honrar, na verdade, com o compromisso dele comigo, né, eu posso reincidir porque não foi acordado, só dando complementação à nota 2, tá? E tem esse parágrafo primeiro aqui, que ele fala o seguinte: qualquer tolerância das partes quanto ao descumprimento do presente contrato constituirá mera liberalidade, não configurando renúncia ou novação do contrato de suas cláusulas, que poderão ser exigidos a qualquer tempo, tá, gente? Aí aqui eu vou falar das multas, tá? Porque se tem um contrato, o contrato tem que trazer segurança para ambas as partes. Uma coisa muito legal para trazer para vocês aqui: quanto maior a garantia que eu dou num contrato, eu estou tirando também toda a responsabilidade do cliente por aquilo. Eu estou também sendo justo no meu contrato e colocando multa, inclusive, para mim, porque isso é uma baita de uma garantia de que eu vou honrar meus compromissos, tá? Então, isso também, quando você tira a responsabilidade do ombro do cliente, você assume a responsabilidade para você, o cliente também ele se sente muito mais seguro em fazer a contratação, tá? Então, caso as datas de pagamento das parcelas do presente contrato não sejam cumpridas, o contratante estará sujeito a multa de 2% sobre o valor da parcela em aberto, juros de mora, proporção de 1% ao mês, correção monetária, tá? Porque dinheiro é bom, na mão melhor ainda. Então, se o cliente tem que me pagar R$3.000, R$3.000, R$5.000 hoje, gente, esse dinheiro eu já posso estar usufruindo deles. Esse dinheiro daqui a um mês
né? Ele já teria alguma valorização em alguma aplicação, eu já poderia ter usufruído dele de alguma forma. Então, os prazos eles têm que ser cumpridos sim, tá? Se você não cobrar multa por qualquer problema do cliente, isso daí é uma liberalidade sua, tá? Então, vamos lá, a gente está falando aqui das multas, né? Por rescisão do contrato motivado por qualquer das partes sem amparo na situação prevista, fica convencionada a parte que motivar multa de 10% sobre o valor total do contrato a ser paga na rescisão. Ou seja, o cliente, eu assumo o compromisso com o cliente. Se eu pegar e virar para o cliente e falar assim, agora eu não quero mais fazer seu processo, sim, eu pago multa para o cliente, porque eu assumi o compromisso com ele. Entra naquilo que eu falei, eu estou dando uma garantia forte de que eu vou honrar o meu compromisso com o cliente. Isso daí vai me ajudar bastante ao cliente fechar esse contrato comigo, tá? Nunca tive problema também desse, tá, pessoal? Na hipótese de resilição bilateral, ou seja, as duas partes chegaram no acordo, conversaram e decidiram reincidir o contrato, né? Pela resilição bilateral do presente contrato, que dará mediante a celebração de termo de distrato, as partes dar-se-ão total, plena, irrevogável e retratável quitação de todas as obrigações aqui dispostas, tá? Ou seja, faz um contratinho, faz um distrato, na verdade, ali para você encerrar o contrato, você está assumindo compromisso com o cliente. Então é importante que você dê por encerrado esse contrato também, tá? Se isso acontecer. Então, no caso de ser efetuada qualquer interrupção ou atraso nos serviços contratados em decorrência de motivos alheios à vontade do contratado, fica acordado que quando do reinício deste, o preço estabelecido supracitado deverá ser reajustado conforme o valor de mercado, de modo a manter o equilíbrio econômico-financeiro da relação, respeitando o valor do contrato expresso acima. Por que eu faço isso daqui, gente? Vamos falar que eu peguei e comecei a fazer um processo. E no meio do caminho, o cliente, ele teve qualquer dor de barriga, ele pediu para parar esse processo, tá? A gente vai fazer uma rescisão, eu vou colocar ali todos os acordos, né? Tudo que eu estou prevendo ali já no contrato. Mas quando ele quiser retomar esse contrato comigo, eu vou fazer um recálculo, eu vou reajustar o preço. Imagina só, o cliente vem e me contrata hoje, aí ele fala, agora não quero mais. Aí passa 5 anos, ele volta com esse mesmo contrato e fala, olha, mas você me cobrou para fazer tanto lá atrás. Gente, o dinheiro muda, né? O valor muda de acordo com o tempo, tudo sobe, né? Por que nosso trabalho também não pode ter qualquer reajuste? Pode sim, então você deixa isso muito bem claro, tá? Das exclusões, é muito importante você falar o que faz, mas é muito importante você também falar o que não está incluso, tá? Então não está incluído neste preço, né, no preço ajustado, o que segue abaixo. Custos, pagamentos, contratação serão de inteira responsabilidade do contratante. Claro, caso ele queira fazer. No caso de uma regularização, gente, você não vai precisar fazer esses outros projetos, tá? Mas, se caso o cliente quiser por qualquer motivo, já deixa claro que você não faz. Projeto executivo detalhado, fundação. Pô, a casa está feita, como você vai detalhar fundação? Não tem nem como, né? Tá? Você pode até estimar ali, saber, né, alguma coisa ali, o que seria o ideal, mas afirmar não tem como, tá? Então, projeto executivo detalhado, fundação estrutural, elétrica, hidrossanitário, estudo de impacto de vizinhança, licenças ambientais, bombeiro, qualquer outro tipo de projeto executivo, tá? Lembrando que esse daqui é um imóvel residencial unifamiliar. E aí não entra essa parte de bombeiro, enfim. Mas vamos falar que o cara depois ele pega e ele monta um comércio na garagem dele. E aí ele vai precisar de bombeiro? Não faz parte desse contrato que eu acordei com o cliente, tá? As taxas, emolumentos, impostos, matrícula, INSS, demais impostos referentes à aprovação do projeto e emissão do alvará, tá? Ou seja, todas as taxas por responsabilidade do cliente. Execução de gerenciamento de obra, bem com responsabilidade por esse serviço. Gente, isso daqui é um contrato de regularização, não envolve nem gerenciamento de obra, mas se você regularizou, é porque esse serviço em algum momento foi feito. Então você não tem qualquer responsabilidade sobre a execução ou sobre o gerenciamento da obra que já aconteceu lá atrás. Você está entrando meramente para fazer uma regularização documental desse imóvel já construído, tá? Aquisição de materiais, mesma coisa, já está feito, mas eu não tenho responsabilidade sobre os materiais que o proprietário utilizou na obra, tá?
Contratação de mão de obra para execução da obra também, mesma coisa, o imóvel já está lá feito, eu não tenho nada a ver com a história. Projeto de interiores, despesa com envio de documentos por correios ou motoboy. Isso daqui acontece quando a gente faz alguma regularização, o cliente mora em outra cidade, às vezes você precisa pegar algum documento, então esses envios não estão inclusos, tá? Você cobra do seu cliente, tá? Normalmente eu já deixo combinado, eu pago e aí eu mando para o cliente o comprovante para ele me fazer o reembolso, tá? Mas acontece, tá? Uma coisa que pode facilitar bem também, gente, que eu já deixo aqui a dica para vocês, é que essa questão de pegar a assinatura de cliente é libertador quando você faz uma procuração do cliente te autorizando a fazer todos e quaisquer atos para regularização do imóvel, tá? Então você não precisa ficar pedindo para o seu cliente assinar documento toda hora. Você mesmo pode fazer a assinatura. A única coisa que você tem que ver se a prefeitura da sua cidade aceita uma procuração particular ou se essa procuração ela tem que ser pública, tá? Procuração particular, você vai fazer um reconhecimento de firma simples ali, deve ser uns R$7, R$8 mais ou menos. Uma procuração pública, se eu não me engano, a última vez que eu fiz era em torno de uns 200 e poucos reais, tá? Um item bem legal aqui do contrato que eu coloco, né? Disposições gerais, que a gente aborda um pouquinho de tudo. O contratado não poderá responder pela mão de obra contratada pela execução da obra, uma vez que não participou de nenhuma das etapas da construção, ficando isento de quaisquer responsabilidades em caso de eventuais falhas, acidentes de obra, encargos trabalhistas e demais condições legais. Também não poderá responder pela qualidade do material utilizado na construção. Eu já falei isso ali atrás, mas aqui ele está falando, né, como eu não participei, por isso que eu não tenho nada a ver com essa história da obra, eu só estou fazendo a regularização. Na hipótese do contratado subcontratar serviços, ficará mantida a integral responsabilidade, bem como pelo pessoal da subcontratada, que deverá atender todos os preceitos de qualidade, prazo, procedimentos e norma originalmente aplicados pelo contratado. O que é isso, gente? No caso de eu, como contratado, terceirizar algum serviço, subcontratar, eu prego muito dessa questão da gente fazer só o que precisa ser feito pela gente. E você subcontratar um desenhista, subcontratar alguns outros trabalhos, porque a sua hora tem que ser mais cara do que a hora de um desenhista. Às vezes você fica tão envolvido num processo operacional que você acaba perdendo dinheiro. É muito importante você saber como faz, mas sempre que possível, deixa isso daí para uma outra pessoa e foca no que vai te trazer mais resultado. Só que se eu contratar um desenhista, eu tenho que garantir que toda a qualidade, todo o prazo e tudo vai ser seguido conforme eu acordei com o cliente. Eu tenho total responsabilidade sobre esse contrato, tá? E depois aqui a gente vai falar, o presente contrato não importa vínculo trabalhista entre contratante e contratado, ou seja, estou fazendo uma prestação de serviços, eu não tenho, né, vínculo trabalhista porque eu estou fazendo uma regularização do imóvel para a pessoa. Contratado compromete-se a manter confidencialidade, gente, das informações sobre imóvel e negócio das operações do contrato. Gente, isso daqui é um negócio muito importante que todo cliente, às vezes, eles até se surpreendem, tá? Quando a gente fala, porque é um negócio simples, é meio que lógico, mas que nem todo mundo faz. Eu já tive, nossa, meu cliente, estagiário que era indiscreto, chegou na casa da pessoa e falou assim, nossa, mas que bagunça, né? Não dá tempo para arrumar a casa durante a semana, eu sei como que é. Imagina que situação chata, tá? Então, assim, eu acho que depois de um tempo você até vai pegando o jeito, eu já nem ligo mais bagunça, cama desarrumada, né? As coisas fora do lugar, pia cheia. A gente vai lá para fazer nosso trabalho técnico, não tem que sair falando, né, do imóvel da pessoa, ou muito menos separar, porque até uma situação chata, não envolve essa questão do sigilo, né? Essa questão de falar, mas gente, você tem que ter noção, você está entrando no íntimo da pessoa, você está entrando no imóvel da pessoa, né? Como que você vai reparar, fazer algum comentário, às vezes pejorativo, né? Ou então sair falando qualquer informação. Imagina, você vai medir a casa do cara, você descobre que tem um cofre, né, um cofre secreto. Hoje em dia, né, até pouco tempo que eu estava mexendo com um projeto de construção,
a gente era muito comum fazer o cofre do ladrão e o cofre real, né, que ia guardar. Como que você vai lá, você vê um cofre e você vai falar, nossa, o cara tem um cofre do tio Patinhas lá, é um cômodo muito boladão lá, é um cofre, e aí? Não pode. Às vezes eu já fiz trabalho também em casa que o cara tinha um quarto do pânico, um quarto que o cara tinha trauma de sequestro e aí ele tinha um cômodo escondido que entrava pelo fundo do armário e tal. Como que você vai sair falando na rua, nossa, olha aquela casa muito doida, tem um bunker, tem um quarto do pânico ali e tal? Não pode, gente. É questão de segurança do cliente. Se ele tem aquilo, ele tem os motivos dele, não cabe a gente julgar. Então, né, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mesma coisa, quando eu já fiz projeto de construção, o pessoal vinha me falando assim, só vou voltar um pouco aqui para mim, que eu estou entrando um pouquinho além desse item, né? Eu já tive cliente que me chamou para fazer projeto de construção e falava, Igor, eu gosto de ficar tomando banho pela dona na laje, então eu quero privacidade porque às vezes eu vejo que eu estou lá e meu vizinho fica de olho, né? É delicado, como que você vai sair falando para todo mundo esse tipo de coisa? Não dá. Vamos falar, o cara tem um quarto dos 50 tons de cinza, esse exemplo até eu uso no escritório, né? Não dá para sair falando, tá, gente? Então, a gente tem que ter um pouco de noção nisso daí e fazer um sigilo. E se você não... E fica reparando, quando você fala do sigilo, muitos clientes se surpreendem, porque ele não viu isso em nenhum outro escritório, tá? Então, é muito legal essa informação, você vai trazer mais segurança para o seu negócio, mais tranquilidade para o seu cliente, e de fato vender uma experiência melhor, né? Porque ele sabe que está em contrato, que vai poder confiar em você de toda e qualquer informação da casa dele, inclusive de negócios ou operações. Se o cara está vendendo a casa, porque ele vai regularizando, porque ele vai vender essa casa por 3 milhões, você não pode sair contando isso daí também, tá? Você não pode sair contando, e do mesmo jeito, quanto que o cliente está pagando pelo contrato, é uma situação mais delicada, você realmente não pode abrir, tá? Então deixa isso muito claro, que é um negócio bem legal. O contratado não se responsabilizar por alterações ocorridas na obra. O que acontece? Eu regularizei, o cara fez alteração, eu não tenho responsabilidade nenhuma nisso, tá? Na ocorrência de possíveis desconformidades das medidas do lote com a medida documental, olha que legal, me perguntaram isso daí também, se eu precisava de topógrafo todas as vezes, né? E eu falei que foram os mínimos os casos que eu precisei de topógrafo, tá? É justamente nesse item que fala aqui, tá? E eu me resguardo de qualquer incorreção que tiver. Na incoerência de possíveis desconformidades, medidas dos lotes com as medidas do documental, o contratado comunicará ao contratante, tá? Ou seja, eu vou lá, o que eu não posso fazer vejo que tem alguma coisa estranha, que se dane, passa a régua em cima, esquece e segue. Não, eu informo o meu cliente, falo, olha cliente, tem uma medida aqui meio estranha, tá? Para seu conhecimento. Poderá ser realizada a retificação em contrato a parte deste. Ou seja, normalmente esse caso de medida de lote, gente, eu também já faço esse levantamento quando eu vou fazer a análise preliminar, o diagnóstico, tá? Eu vou lá, eu faço a medição externa, bato alguma trena no lote para ver se já tem qualquer correção a ser feita, qualquer retificação a ser feita. Mas, às vezes, alguma coisinha ele passou, então coloca no contrato também para você se resguardar, não sobrar do que faltar, né? Pode ser feito qualquer retificação, mas isso é um contrato à parte, você não tem que assumir a responsabilidade por algo que veio a mais. Quem precisa de mais, gasta mais, não tem jeito, tá? Caso o contratante opte por não fazer a retificação, sim, tem alguns casos em que você passa para o cliente e fala, olha, aqui não vai ter problema algum para fazer, é importante que você saiba que tem essa retificação, ela pode ser feita num segundo momento, tá? Só que nesse caso, do cliente ele fala, agora eu vou deixar porque agora eu estou meio duro, não quero priorizar aqui porque, né, eu tenho que regularizar só na prefeitura e tal, enfim, né? Aí eu falo que, no caso, ele deverá assinar um termo de ciência de que foi devidamente orientado pelo contratado, né, sobre tal divergência, assumindo total responsabilidade pelo projeto, né, caso ele não seja aprovado pela divergência, né, isentando o contratado. Para que ocorra aprovação, não poderão pesar sobre imóveis qualquer dívidas com a municipalidade, ou seja, não pode ter aquele IPTU em aberto, né, porque senão a prefeitura não aprova.
Caso ocorra exigência de ordem ambiental, vigilância sanitária, o contratante, vigilância mais em parte comercial, né, algum escritório, enfim, tá? O contratante poderá deverá contratar profissional específico para atendimento às exigências, tá? Lembrando, gente, que vigilância sanitária, só para deixar aqui, às vezes todo projeto residencial também ele é contemplado na norma da vigilância sanitária, tá? Então você tem que ver, às vezes o cômodo não atende alguma exigência, não é possível fazer a regularização, você já passa para o cliente essa informação, tá? Ah, mas tem ali aquele quartinho ali que ele não está fazendo, sei lá, não tem uma salubridade, por exemplo. Você fala para o cliente, olha cliente, a saída aqui, de repente eu falar que isso daqui é um depósito, mas o ideal é você ter uma janela maior e tal, né? Se você quiser, te oriente, já passa as medidas lá para solucionar essa questão para o cliente. Olha, não quero fazer, então tá bom, olha, eu vou ter que falar que isso daqui não é um quarto, é um depósito, mas assina aqui para mim que você está ciente que eu te comuniquei. Porque se de repente, é muito difícil, tá? Mas isso acontecer, de reverter, alguém vir questionar por que você colocou, você fala, olha, não, isso daqui era um depósito, né? Para mim, o cliente estava ciente dessas informações e ele se comprometeu a fazer essa correção e pediu para eu dar entrada dessa forma, e enfim, tá? Pelo menos você não vai estar totalmente certo nesse negócio, mas você já vai estar bem resguardado aí, para a gente também fazer um negócio de uma ordem prática, tá? Nunca vi dar esse tipo de problema, mas se resguarda, antes sobrado que faltar. Em caso de falecimento ou incapacidade civil do contratante, ficarão sucessores responsáveis pelo cumprimento dos pagamentos até o presente momento, tá? Acontece, já aconteceu caso meu de cliente bater as botas no meio do processo. E aí, como que fica? Não, eu honrei meu compromisso, acabei de fazer a aprovação, levei lá para a esposa dele, né? E eu falei, olha, né? Ela já até me conhecia, eu falei, olha, tem aqui, estava acordado, assim, assado, entreguei. No caso ali, como foi um caso que era o pessoal conhecido, né? Um pessoal que, né? Eu entendi ali a situação deles, a mulher estava até toda chateada, enfim, ela me pediu só um prazo ali para fazer o acerto, e aí também é um bom senso, né, gente? Tá? Mas né, você pode continuar, e aí os sucessores, a esposa, os filhos, eles ficam responsáveis pelo cumprimento do contrato. De novo, você tem um contrato em aberto, o cara morreu, e aí como que fica a sua obrigação? Você desiste? Você já fez todo o trabalho e o cara morreu no finalzinho do processo, você trabalhou à toa? Não, tá? Coloque isso daí no contrato, que é uma coisa bem bacana. No caso de falecimento e incapacidade do contratado, gente, não está nos meus planos não bater as botas, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, tá? As alterações ou modificações poderão ser feitas por outro profissional habilitado, independente de autorização, tá? Que assumirá a responsabilidade do projeto modificado. O que é isso? Aconteceu de eu morrer, de eu ter qualquer acidente, eu ficar incapacitado, peguei coronavírus, estou na UTI, fiz qualquer coisa. Eu não preciso, tá? O cliente ele não precisa, mesmo que eu já dei entrada com uma responsabilidade minha na prefeitura, precisa atender qualquer exigência, qualquer coisa, libera o seu cliente para que ele possa desenrolar o lado dele também, tá? E é um caso de força maior, não depende de você, e paciência, tá? Mas livra seu cliente de qualquer problema também, tá? Aí depois, já está quase no final, tá? Vigência e encerramento. Vigência do presente contrato se faz no ato da assinatura da entrega, até a entrega da última etapa dos projetos e pagamento do valor correspondente, tá? Na verdade, eu coloquei termos projetos, mas eu vou até mudar aqui, que eu sempre trato na documentação como processo de regularização. O projeto, a planta, ele é somente um dos documentos que a gente mexe, tá, gente? Então, às vezes o cliente vem falando assim, eu quero um projeto, você faz? Faço, mas não é só o projeto, você tem que fazer projeto, memorial, um laudo, um requerimento, RT, né, um termo, enfim, né, uma tabela de classificação. O projeto ele é somente um dos documentos, tá? Então a gente sempre trata como processo de regularização.
Bom, até então a entrega dos projetos, pagamento do valor correspondente. Eu não vinculo meu pagamento à realização dos serviços. Vocês viram lá que está por tempo. Se a prefeitura me demorar 6 meses para aprovar esse projeto, ok, como que eu... Tudo bem, o cliente já me pagou, eu tenho o meu contrato aqui para eu honrar com o cliente. Tá? Como que eu vinculo o meu planejamento financeiro a um órgão terceiro? De forma alguma, tá? Não faz isso não, pelo amor de Deus, porque você vai estar deixando também, você vai estar se perdendo aí no seu planejamento, que eu falo, dinheiro é bom, na mão melhor ainda. Então, quanto antes você tiver com essa grana na mão, melhor é. Ah, mas o meu projeto saiu antes, eu fiz toda a aprovação antes desses 3 meses. Ok, que bom. Livra espaço para você pegar outro processo e você já tem no seu planejamento financeiro, na sua tabelinha, que aquele valor tá para cair para você naquele dia, tá? Para que você possa realmente se programar, tá? Bom, os serviços considerados concluídos pelo contratado serão aceitos pelo contratante na data e forma combinada entre as partes, oportunidade que será lavrado um termo de recebimento que deverá ser assinado entre as partes. É aquele tal caso, a gente tem um contrato de prestação de serviço que a gente se compromete com o cliente em fazer aquele serviço, aquelas atividades. Então vocês viram, relacionei tudo que contemplo, que não contemplo, eu vou entrar com esse documento visando pegar esse outro documento aqui, que é um alvará, uma CND e tal, em um tal prazo que eu vou cumprir, que é obrigatório ter prazo, mas que você não se responsabiliza por prazo da prefeitura. Colocou todas essas informações. O que acontece? Você, quando assume o compromisso de fazer tudo isso, você tem que dar fim nesse contrato. Você não pode deixar um contrato em aberto sem assinar um termo de recebimento. Por quê? Vai que esse cliente perdeu um documento que você entregou, de toda a aprovação que você já fez, ele cisma que não, você não entregou, que tal, né? Porque você deixou lá com o irmão do cliente, ou porque você deixou na portaria. E aí, como que você depois consegue comprovar que, olha, foi concluído, está aqui o recebimento e da plena, total quitação desse contrato? A sua responsabilidade continua ativa até você, de fato, ter um documento que encerra a abertura desse contrato. Fez o contrato? Abriu um processo. Esse contrato vai ficar aberto até encerrar. Quando que encerra? Quando você tem o termo de quitação, ou então quando você tem um distrato comercial, beleza? Então, só voltando aqui, para a gente já ir aqui para a última cláusula, tá? Gente, 6 páginas que deu, tá? É bastante informação. As partes elegem o foro da comarca de São Roque para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro. Se o Chaeb, que entrou aqui, o cara tá lá em Bauru, ele me chama para fazer um serviço, tá, de um imóvel, né, aqui em São Roque ou tal, gente, coloca que é aqui, eu sou daqui da cidade, vai ficar mais fácil. Mas eu quero ficar mais prático para ir lá em Bauru. Não. Vamos aqui em São Roque mesmo, que já facilita, né? Onde que está meu escritório, tá? Facilita para mim, contrato, eu que estou propondo ele, então eu posso fazer isso, tá? E aí eu coloco assim, ó, sob pena de arcar a parte que der causa, com custas e despesas processuais, além de 15% de honorários advocatícios. Gente, quantos contratos eu já precisei ajuizar, entrar com processo judicial? Em 14 anos, nenhum, graças a Deus, eu nunca acionei cliente, nunca fui acionado por cliente, tá? E graças a Deus, mas o que eu falo, por quê? Um bom contrato, você tá deixando muito claro quais são as suas atividades, você se resguarda, tá? Eu vejo a Dani lá no escritório, né, ela é advogada, você sabe, minha esposa, ela que chega de contrato para ela, né, eu até falei aqui no comecinho da live, um bom contrato você vai, né, evitar de ter uma dor de cabeça, mas eu vejo qual que é o procedimento que a Dani adota lá no escritório. Chegou o cliente com qualquer questão, qualquer problema, ela vai pegar, vai analisar o contrato e primeira coisa que ela vai tentar fazer é resolver administrativamente, manda uma notificação. Notificação já mandei para o cliente? Já, né? Já mandei, falei, ó, tal, inadimplemento, tal, para a gente fazer,
30 dias para corrigir, senão eu vou, né, parando para fazer o processo. Imagina, se eu estou trabalhando, nem relógio trabalha de graça. Então, eu vou ficar responsável por fazer se o cliente não está me pagando? Não está pagando, olha. Então, eu estou te informando, seu processo está parado até a gente fazer a correção e quando você regularizar, a gente segue. O cliente não fez não respeitou. Aí eu fui lá na Dani, tem essa facilidade, falei, Dani, manda para ele uma notificação extrajudicial falando do pagamento. E aí o cliente resolveu a questão. Mas por que ele fez isso? Porque eu tenho um contrato que estava prevendo todas as cláusulas de multa, que estava prevendo toda a parte de rescisão. A gente ia apontar para ele que eu estava no meu direito de fazer essa cobrança, porque eu estava honrando e tal, mas se ele não quisesse, que eu tinha um contrato ativo, que se ele não quisesse prosseguir, não teria problema, a gente teria que fazer um distrato comercial e aí acabou resolvendo. Mas isso foi possível porque eu tinha um contrato ali que estava bem detalhado pelas minhas atividades que eu me comprometi com o cliente, tá? Quando que eu vejo muito lá no escritório da Dani que tem que chegar em vias de fato, assim, de entrar com uma ação judicial? Quando você tem um contrato meia boca, quando você tem um contrato ali que abre margem para interpretação, que não está muito claro. Então, aí você tem mais despesa, é mais tempo, você tem um advogado, você tem a chatice de, às vezes, ir lá no fórum, né? Uma tarde de trabalho que você perde para ir lá junto ao juiz ali para, né, poder acionar um contrato. Então, é uma situação bem chata. Faz um contrato que se resguarda de muita coisa, tá, gente? Como eu falei, 14 anos, graças a Deus, eu nunca tive nenhum problema de ação judicial, tá? Mas o contrato ele é justamente para você não precisar e se precisar você estar resguardado, tá? E por estarem justas e contratadas, assinam as partes do presente contrato perante duas testemunhas abaixo assinadas, tá? Em duas vias de igual teor e forma para que produza seus efeitos jurídicos, tá? Então tem aqui o contratante, eu como contratado e duas testemunhas, tá? Por quê? Para efeito legal, tá? É muito importante você ter essa assinatura das testemunhas também para uma validade jurídica, tá, gente? E, enfim, legal? Bom, vocês viram, 6 páginas de contrato, é bastante coisa. Eu leio todas as 6 páginas com o cliente? Leio. Quantos clientes se recusaram a ler comigo? Nenhum, tá? Claro que aqui eu fui abordando algumas características a mais com vocês. Quando eu passo com o cliente, né, é uma coisa ali que às vezes eu demoro 15 minutinhos ali com ele para eu ler esse contrato, explicar qualquer coisa. Aqui eu abri um pouquinho mais, né, explicando para vocês o porquê de cada coisa, mas muitas vezes quando eu estou com o cliente, nem que eu faça uma leitura rápida e eu passe para ele alguns pontos, eu não preciso ler palavra por palavra, tá? Mas é muito importante que você deixe muito claro todas as cláusulas do contrato. Inclusive, não fala inclusive, é principalmente rescisão, multas, prazo, quando começa o seu serviço, né? Quando que acaba seu serviço, que é importante ele assinar, né? Esse termo de encerramento do seu processo. Deixa tudo muito claro, tá, gente? E reforçando para quem não estava aqui no começo da live, cada contrato ele tem uma necessidade específica para o seu negócio, tá? Eu vou repetir isso daqui 10 vezes se for necessário. Cada contrato ele tem que ser específico para o seu negócio. Só você conhece os seus procedimentos, como que você vai entregar, o que você vai entregar. No meu caso é um projeto legal, é um processo legal que eu falo que o projeto ele é parte desse processo, mas se você faz um 3D, se você faz qualquer outra coisa, deixa claro todo o documento que você vai entregar, porque senão o cliente pode chegar depois e falar assim, pô Igor, mas eu achei que aqui ia ter algum outro negócio aqui nesse escopo. O cliente me chama só para fazer regularização na prefeitura. Mas agora eu achei que eu estava com... né? Isso aconteceu até recentemente, eu fiz a aprovação da prefeitura, no momento eu passei um orçamento para fazer a regularização junto à Receita e Registro, entreguei o projeto aprovado. Aí o cliente falou assim, mas agora e na Receita e Registro, como fica? Falei, olha, não tá incluso, né? Entrou lá na exclusão, porque nesse caso específico não estava incluso,
coloquei lá que não estava incluso e caso o cliente optasse por fazer esse tipo de serviço depois, seria elaborado um contrato à parte com pagamento dos valores para aquele serviço, tá? E aí mostrei para o cliente e ele falou, beleza, tá certo, entendi. Imagina se você não tem isso no contrato. Aí o cliente bate para falar, não, mas eu achei uma coisa e aí eu vendo uma coisa, o cliente entende outra, então deixa tudo muito claro para você se resguardar. E, de novo, um bom contrato não é prejuízo, tá, gente? Um bom contrato não é despesa, é um investimento que você faz. Antes de você contratar um advogado, para você fazer um bom contrato elaborado para suas necessidades, contratar um advogado, você vai pagar por ele, às vezes você paga uma única vez, porque você monta um contrato padrão, tá? Entra em contato com o advogado e fala, advogado, meu trabalho, o que faz? O que eu monto? Monta um texto, tá? Isso é uma dica legal, com todo o escopo, toda a relação, todo o andamento do seu processo. E aí você liga para o advogado e fala assim, qualquer coisa Dani faz esse tipo de serviço também, tá, gente? Entra em contato, Dani, olha, eu trabalho com um projeto de construção, né, que a gente fala muito para regularização, eu trabalho com regularização, eu trabalho com isso, essa parte eu não gosto, eu não mexo, a pessoa vai ter que arranjar um despachante imobiliário ali para resolver, juntar receita, o registro, porque essa parte eu não gosto. Gente, primeiro, tenta montar parceria, mas deixa claro que você faz o que você não faz. Passa para a Dani vai pegar e vai montar para você um contrato padrão. E aí, com o contrato padrão, você vai estar muito mais resguardado, tá? Acho que é isso, gente. Ninguém mandou dúvida aqui para mim. Se tiver qualquer questão, pode mandar aqui, tá? Só dando alguns recados finais aqui, espero que vocês tenham gostado, né, dessa apresentação, desse meu modelo de contrato que eu utilizo no escritório. É real, é exatamente esse contrato que eu utilizo. Tem algumas coisinhas ali que eu estava dando uma repassada aqui antes de entrar para vocês, então alguma coisinha ali que de repente passou de alguma palavrinha, alguma letrinha e tal, mas já estou fazendo isso daí já, porque é importante, é esse contrato que eu vou utilizar, né, para os meus trabalhos. E é isso, tá, gente? Recados finais. Essa quarta-feira agora eu vou fazer uma live com um corretor de imóveis, tá? É um cara muito bacana, ele trabalha com imóveis num padrão bem legal em São Paulo, né? Eu fiz uma pós na FAP com ele, né? Na Fundação Armando Alves Penteado, né? Em negócios imobiliários. Ele é um corretor, já fez essa especialização comigo. Eu vi que depois ele já fez uma outra especialização em direito imobiliário. É um cara muito antenado. E aí a gente vai falar sobre a regularização e os impactos que tem no mercado imobiliário, na comercialização desse imóvel. Então acho que vai ser um material bem legal, tá? Também estou para fazer uma outra live, eu acho que excepcionalmente essa semana a gente possivelmente vai fazer 3 lives, tá? Normalmente faço quarta e sábado, mas eu vou fazer, tenho que aproveitar a oportunidade com o Dr. Marcel Rulli. Ele é um cara super competente, ele está bombando aí na internet, ele também tem um curso voltado para advogados sobre direito imobiliário. Eu sigo ele, a Dani segue ele, é um cara que manja demais, então a gente vai fazer uma live aí extra essa semana, legal? E é isso, gente, deixa eu ver aqui, chegou o recado. Ninguém tem coragem de apresentar seu contrato, obrigado. Gente, é o que eu falo, eu estou aqui para de fato tentar fazer uma transformação, melhorar o trabalho nosso melhorar o nosso trabalho com engenharia, com arquitetura, tá? Envolve sim a parte documental, saber analisar o documento, fazer esse diagnóstico e tudo mais, com toda certeza você tem que saber o que você está fazendo. Até para você poder montar um contrato desse, você tem que ter domínio sobre tudo que envolve uma regularização imobiliária, tá? Todos os procedimentos, aquele cliente em específico você vai precisar fazer uma retificação e essa retificação não é possível fazer administrativo. E aí, como que você faz? Você vai assumir um compromisso que às vezes você nem tem uma competência. Gente, competência, pelo amor de Deus, é competência técnica, né? Uma permissão para se fazer. Não estou falando que você não tenha capacidade ou conhecimento. Você pode ter conhecimento. Tem coisa que eu tenho conhecimento, mas eu falo, Dani, a bola está contigo porque eu não posso
assinar. É obrigatória a presença de um advogado, no caso. Então é muito importante você saber, né, todos os procedimentos. Mas o meu principal objetivo do canal é realmente levar uma melhoria da nossa qualidade de vida, principalmente com a nossa profissão. É o tal do equilíbrio de papéis. Estou estendendo um pouquinho aqui, já não faz parte do tema da live, mas eu acho que é muito importante trazer isso, tá? Porque são poucas as oportunidades que eu tenho são pouquíssimas as oportunidades que eu tenho para eu bater esse papo com vocês, assim. Gente, é importante a gente saber a análise documental e tal, só que a gente poder viver bem na nossa profissão, a gente poder trabalhar com algo que a gente gosta, que é técnico, rápido, objetivo, dá dinheiro, sabe, gente? Eu não vou falar, eu tenho isso, tenho aquilo. Não, mas dá para você viver bem da profissão, sabe? E é isso que eu quero levar para vocês. A análise documental, a regularização imobiliária, ela é somente um caminho para você alcançar tudo aquilo que você quer para a sua vida, para você proporcionar, cara, você levar a sua esposa para você jantar, você poder fazer uma viagem legal, você chegar no Natal, poder dar um presente legal para os seus pais, para você poder ter uma boa qualidade de vida, para você poder sair, para você não passar vontade das coisas, para você poder trabalhar com segurança, com tranquilidade, né? Eu falo muito dessa parte de regularização imobiliária também, porque, cara, eu, assim, cansei um pouco, é feio falar isso, mas de cliente às vezes indeciso, cliente que você chega lá, o cara não sabe o que quer, você fica vinculado com o cliente há tanto tempo. Então, regularização, cara, é lindo, porque tem muito, claro, eu gosto de contato com as pessoas, só que eu gosto de coisa às vezes mais dinâmica, mais rápida e que me dê melhor resultado. Eu tenho que olhar para o meu negócio como um negócio. Legal? Então, por isso que eu abri, em resumo, por isso que eu abri o contrato meu, não tenho nada a esconder. Eu acho que é muito importante para que a gente chegue nesse objetivo final, que é viver melhor da nossa profissão, sem ter nenhuma dor de cabeça. E o contrato, ele é não só importante, mas ele é imprescindível para que você possa alcançar esse resultado que eu estou falando aqui, que eu quero trazer para vocês. Legal, gente? Então, que bom. Você agradeceu aqui. Legal também a Dainara que acompanha aí o canal. E qualquer dúvida, manda lá pra gente que a gente vai desenrolando, que meu objetivo principal aqui é ajudar vocês. Beleza? Valeu, gente. Obrigado.